Então agora a gente continua a classificação, mas agora com relação à linearidade de equações diferenciais ordinárias. Então o tópico EDP a gente vai deixar de lado e provavelmente a gente volta a falar dele, provavelmente não, a gente volta a falar dele nas últimas aulas do curso. Linearidade. O que a gente quer dizer quando a gente define linearidade de uma equação diferencial ordinária? Uma EDO ela vai ser dita linear sempre que a gente conseguir escrever ela nesse formato aqui, ó. E esse formato está dizendo o que pra gente? Quer dizer que a EDO, a equação diferencial ordinária, pode ser organizada dessa forma, em que o lado esquerdo vão aparecer funções que dependem somente da variável independente, e acompanhando essas funções que somente dependem da variável independente x, vão aparecer também a variável independente, que é y, e as suas derivadas, todas com potência 1, ou seja, não pode ser potência diferente de 1, senão a EDO não vai ser mais linear. Então a gente resume basicamente isso. Uma EDO é linear quando ela puder ser reescrita dessa forma, em que as funções a de x e esse lado direito aqui dependem somente da variável independente, e a variável dependente e as suas derivadas têm potência igual a 1. E é justamente o que o item I e item 2 está dizendo aqui pra gente. Se a gente olha alguns exemplos aqui, a gente consegue verificar bem quais são os casos de EDOs lineares e não lineares. Só mais uma coisinha, uma EDO é dita não linear quando tiver algum problema nessa definição aqui que a gente acabou de apontar, tá? Quando ela for não linear, a gente chama ela simplesmente de não linear. Uma EDO é linear ou não linear. E a não linearidade normalmente vai ser furada quando algum desses coeficientes a de x ou a g depender da variável dependente y, ou alguma dessas potências da variável dependentes e de suas derivadas for diferente de 1. Note que aqui todas elas devem ser 1 para que a EDO seja linear. Vamos ver agora aqui em seguida alguns exemplos de EDOs lineares. O caso 1, por exemplo, que é dada como uma equação diferencial, a gente consegue reorganizar ela. Vou fazer aqui, ó, o caso 1. A gente consegue reorganizar ela como uma EDO. Aqui na equação 1, você divide a equação inteira pelo diferencial dx e vai obter essa expressão aqui que eu estou escrevendo, ó. X dy sobre dx mais y é igual a zero. Note que você pode entender dessa forma aqui, ó, como se fosse a1 de x, y' mais a0 de x, y igual a g de x. E a gente vai comparar com aquela expressão lá de trás, genérica, com essa daqui, ó. Comparando essa do exemplo que a gente acabou de escrever com aquela geralzona, a gente vai observar o seguinte, que a minha g de x, no caso, vai ser a função nula. Então a gente entende que é a função constante, a função nula, a função constante, que depende de maneira constante de x. A gente vai ter aqui o coeficiente a0 de x, que nada mais é do que a função constante igual a 1. E aqui a gente vai ter o coeficiente a1 de x, que é a função identidade. Note também que a variável dependente y e a sua derivada, que está reescrita aqui agora, y e a sua derivada, tem potência igual a 1. Então a gente acabou de entender que, de fato, essa equação diferencial pode ser reescrita como uma EDO linear, tá bom? De maneira análoga, a gente faz a mesma análise para o exemplo 2, né? Ó. Então vamos fazer direto aqui, só observando, ó. Vamos primeiro observar que y e as suas derivadas todas têm potência 1. Beleza. Vamos agora observar que o lado direito da equação e os coeficientes a dependem somente da variável independente, que no caso é x. Então, portanto, a gente tem uma EDO linear novamente. A gente pode até recapitular as outras definições, né? É uma EDO, a ordem é 2, né? A ordem é 2, por causa que a maior derivada a maior ordem de diferenciação praticada na equação é 2, né? E ela é linear pelo fato de ela satisfazer aqueles dois itens que a gente acabou de indicar, né? Vamos olhar o caso 3 aqui. Vamos verificar se ela é linear ou não. Vou fazer a mesma análise, ó. Primeiro vamos verificar se y
e as suas derivadas, ou seja, se a variável dependente e as suas derivadas têm potência igual a 1. Nessa primeira análise a gente já vê que já tem um problema aqui, ó. A gente tem uma potência 2 de y, né? A gente pode até prosseguir e verificar que os outros vão ter potência 1, mas como esse já tem potência 2, essa variável é dependente, eu já sei que esse EDO não é linear. Não é linear, ou seja, é não linear, a gente chama. De maneira análoga, agora a gente faz esse último exemplo, vamos fazer de novo a análise com base na definição. Será que essa EDO é linear? Então, vamos primeiro olhar y, a variável dependente, e as suas derivadas, olhar a potência dela. Novamente, aqui já deu um problema, a gente tem potência 2. Agora, além disso, aqui vai ter potência 1, potência 1, ok, mas além disso, a gente tem esse outro problema aqui, esse seria o coeficiente A1, que deveria depender somente de x para ser linear, mas aqui depende de y, é o ln de y. Tem mais um problema, né? Aqui na g, que deveria ser uma somente de x para ser linear, ela também depende de y, certo? E a gente entende também agora, nesse caso, que essa é uma não linear. Agora, vamos fazer um exemplinho aqui. O que vocês acham dessa ideia? Y menos x, y' menos xy é igual a x ao quadrado y. Será que ela é linear ou não? A gente vai observar o seguinte, utilizando novamente a definição. Primeiro a gente observa já que o lado direito da equação tem um y ali. Aí a gente fala, nossa, né, deveria depender somente de x. Mas calma, que a gente pode reorganizar esse EDO. Antes vamos olhar aqui e observar que y e a variável, y, variável dependente, e a sua derivada tem potência 1, então tá ok. Depende somente de x, o coeficiente que acompanha a derivada de ordem 1, e depende somente de x, o coeficiente que acompanha a derivada de ordem 0, que é a própria y. Então a gente está vendo que o único problema aparente aqui para dar problema da definição de linearidade seria esse lado direito. Mas se você observar bem, eu consigo reorganizar essa última ideal desse jeito, ó. Y' menos xy menos x ao quadrado y igual a 0. Aí eu posso reescrevê-la desse jeito, ó. Menos x ao quadrado, ali vai ser mais, boto y em evidência igual a 0. Agora observe, antes você estava achando que ela não poderia ser linear por causa desse problema aqui do y na hora de escrever a g. Mas não, na hora que você reorganiza ela, você observa que de fato ela é linear, né? Ó, agora você apareceu com a função nula, que é a função constante, que depende de x. Depende de x, potência 1. Depende de x, potência 1, então essa última é linear. O que quer dizer que essa primeira também é linear. Ela só não estava com a cara explícita, mas dado uma EDO, quando você organiza ela, você vai enxergar se ela pode ser linear ou não. Tá bom? A importância das EDOs lineares é que elas são EDOs fáceis de resolver. A gente vai observar que a gente consegue descrever um método de solução para EDOs lineares de qualquer ordem, tá bom? Agora eu vou terminar esse vídeo aqui e no próximo eu continuo com o tópico soluções para uma EDO. Até a próxima.